Fala, meus amigos e minhas amigas, eu recebi uma pergunta curiosa aqui. Boa tarde, por que tem que ficar pelado, ou seja, com aquela roupa só no centro cirúrgico? É uma pergunta curiosa, é uma pergunta que chega até a ser engraçada, mas é uma pergunta inteligente, né? Por que, Tiagão? Por que eu preciso ficar só com aquela roupinha lá que aparece nos filmes, né? Que se o paciente andar, aparece uma parte da bunda do paciente. Então, isso tem uma explicação, tá, pessoal? Existe uma lógica por trás disso daí. Quando você vai se submeter a um procedimento cirúrgico, o recomendado, e isso é extremamente necessário, é que você tire todos os seus adereços, inclusive as suas roupas. Então, você vai tirar os seus óculos, relógio, piercings, se tiver, roupas íntimas, cueca, calcinha, tudo isso daí você tem que tirar. Por quê? Porque no momento da cirurgia, quando você vem para o centro cirúrgico, né, e o cirurgião começa a operar, ele usa o bisturi elétrico. É um equipamento que na ponta de uma caneta que o cirurgião usa, né, para fazer a cauterização, sai uma corrente elétrica. E é por causa disso daí que ele consegue controlar as hemorragias. É um avanço tecnológico que nós temos. E esse bisturi elétrico, ele funciona da seguinte maneira. O cirurgião segura essa caneta e de outro lado, em alguma parte do corpo do paciente, existe uma placa que a gente cola no paciente, que é uma placa que vai receber essa corrente elétrica. Então imagine aí, o Tiagão está lá fazendo a cirurgia aqui na região do abdômen. E é uma cirurgia que o cirurgião está usando, o bisturi elétrico, e colaram uma placa aqui na minha perna, aqui na parte de baixo da minha coxa direita. Se o cirurgião fizer uma cauterização aqui, nessa região, essa corrente elétrica ela vai passar ali onde ele está fazendo a cauterização, vai cauterizar aquela região da pele que ela entra e ela vai percorrer esse trajeto até sair pela placa que foi colada em mim, certo? Então, aí que entra o racional de tirar os acessórios. Caso exista algum acessório aí no meio do caminho, né? Por exemplo, uma roupa íntima, sei lá, você está fazendo a cirurgia na mão, tem um piercing aqui em algum lugar, né? Esses materiais, eles podem esquentar e o paciente não vai sentir porque ele está anestesiado, né? Então pode ter um risco ali, um risco bem baixo de queimar as regiões que tem esses adereços. Seja um piercing na língua que ninguém falou, né? Ou um brinco que ficou e ninguém percebeu. Existe essa possibilidade, tá? Tiagão, é uma possibilidade alta? Você já viu isso acontecer? Não, nunca vi isso acontecer, graças a Deus, nunca aconteceu com nenhum dos meus pacientes. A possibilidade que isso aconteça também é baixíssima. Por quê? Porque a tecnologia das placas e dos bisturis, elas evoluíram muito. Hoje as placas são muito adesivas, né? Elas colam bastante ali na pele do paciente. A superfície de contato delas com a pele do paciente também é muito boa. Então é quase certeza que essa corrente elétrica ela vai para a placa e não vai ficar ali no brinco ou no piercing, nem vai passar por ali, vai queimar aquela região, mas ninguém vai aceitar que um paciente faça um procedimento com qualquer tipo de adereço desse ou roupas íntimas, certo? Nós prezamos pela segurança em primeiro lugar. Nem que haja 0,00001% de chances disso acontecer, é muito mais vantajoso você retirar suas roupas íntimas e tirar esse risco aí de acontecer, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um bisturi elétrico que está aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês verem e tem um pouquinho da placa ali também. Algumas perguntas que me fizeram foi em relação a apliques no cabelo, aqueles procedimentos, né, que as mulheres fazem no cabelo também, de usar outro cabelo para fixar no dela, né? Esse tipo de procedimento também, esse tipo de aplique que a gente fala, também é interessante que sejam tirados, tá? Para evitar essa questão aí de esquentar, de queimar, de fazer qualquer tipo de lesão. A gente não quer correr esse risco de fazer isso com a paciente. Outra coisa que a gente evita de fazer é a paciente ser submetida a uma cirurgia com o cabelo molhado. Também não é indicado que isso aconteça porque a água tem um potencial muito grande ali de conduzir a eletricidade, né?
Então a gente evita. Tiagão, não tem jeito. É uma cirurgia de urgência. A paciente, ela sofreu um acidente automobilístico e precisa ser operada agora, sendo que ela está com o cabelo dela ali com umas tranças, né, com um tipo de aplique, qualquer tipo de material ali na região do cabelo. O que é que você vai fazer? Você vai raspar o cabelo dela? Não. Nós temos aí um plano B, que é usar um bisturi chamado bisturi bipolar. É uma excelente alternativa. Não tem em todos os lugares, mas nos lugares que tem funciona muito bem. Você lembra que eu expliquei para você que o bisturi normal, né, que a gente fala, o monopolar, ele vem com a caneta, né, como se fosse uma canetinha, e na ponta dele tem um metal, ele encosta na pele, o cirurgião encosta na pele, produzindo a eletricidade, e quando a corrente elétrica entra aqui, ela queima a região da pele que o cirurgião quer e vai para a placa, e aí vai para o terra, né, vai ser descarregada essa corrente elétrica aí. O bisturi bipolar, ele funciona de outra forma. Ele não é uma caneta única, tá? Ele tem uma bifurcação e elas se encontram. Então, quando o cirurgião ele vai cauterizar essa região aqui, ele cola essa bifurcação e toca na região que ele quer, de tal maneira que a corrente elétrica passa apenas naquela bifurcação, de um metalzinho para outro metalzinho. E aí ele consegue cauterizar aquela região ali, sendo que a corrente está passando só por ali, não vai para nenhuma placa, não vai para o resto do corpo. Fica localizado ali no bisturi bipolar. Maravilha? Vou mostrar agora um bisturi que eu tenho aqui e vou explicar para vocês. Olha só, pessoal, isso aqui é um bisturi elétrico. Nós temos aqui uma série de opções, né? Aqui nós temos o tipo de bisturi que você pode usar, o bisturi monopolar que eu falei para vocês, que é o mais tradicional, e tem também o bipolar, aqui, é colocado aqui. E aqui vem a placa do paciente, onde tem o nome aí, patient. Aqui existem vários tipos de configuração, e aqui é um fio que a gente coloca a placa. Aqui a gente cola a placa e é um adesivo em forma de quadrado, em forma de círculo, que a gente cola no paciente. E aí você pega esse fiozinho aqui e coloca aqui no patient. Ou seja, a corrente vai sair por aqui, pelos monopolares, né, 1 ou 2, e ela volta aqui pelo paciente. Se você estiver usando o bisturi bipolar, a corrente vai e passa pelas duas pontas lá que eu falei para vocês. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Se você achou legal esse vídeo, se você gostou das informações que eu passei aqui, deixa o seu like. Isso me mostra que é um conteúdo que eu estou fazendo que está sendo legal, que eu continue fazendo esse conteúdo porque vocês estão aí demonstrando que foi interessante. Um grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!